Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui direto do Estúdio Monk, mais uma produção da Monk, aqui em Santa Rita do Sapucaí, no Hacktown, um dos maiores eventos de inovação do país. Estamos aqui em parceria com a Claro, direto da Casa Conectada Claro, e hoje tenho o prazer de receber aqui um cara muito próximo da gente, o Andrei do Cubo. O Cubo é um mega ultra parceiro da Monk, um lugar que a gente tem o nosso estúdio e que, de fato, fomenta e colabora com parceiros de startups. É um orgulho estar lá com vocês. E muito bem-vindo, Andrei. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do que você faz. E hoje vamos falar de comunidades de startup. Boa. Legal. Não, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui prestigiando. Um evento super bacana e diferente, né, do que a gente está acostumado com os eventos do ecossistema. E a Monk é super parceira, a gente sempre brinca que é a startup lá no meio. Como vocês falam, é bem legal. Startup no meio das agências. Startup no meio das agências. Eu estava com receio de falar errado. Não, mas é. Mas era isso mesmo. Mas bem bacana. Bom, me apresentando, eu sou do interior de São Paulo, minha cidade chama Tupã, perto de Marília. Eu sempre falo que o pessoal geralmente não associa. Eu comecei estudando administração lá na Unesp e durante a faculdade me envolvi num projeto que me moldou muito, que foi a Empresa Júnior. Acho que trouxe toda uma aplicação ali de negócios, gestão, liderança, muita coisa bacana. Eu fiquei 6 anos nesse projeto e aí na etapa final eu comecei a conhecer algumas organizações do ecossistema. E uma delas que eu comecei a trabalhar, onde eu iniciei minha carreira, foi a ACE, a aceleradora. Lá na ACE a gente fez vários projetos de inovação aberta entre startups e grandes empresas, alguns programas de aceleração corporativa que foram bem bacanas, foi a forma que eu me inseri nesse meio. Depois eu tive uma passagem pelo iFood no time de novos negócios. A gente fazia parcerias para ajudar os restaurantes, então tudo que podia fazer um restaurante crescer, a gente procurava startups ou outras grandes empresas também. E recentemente, faz aí 1 ano e meio praticamente, que eu estou ali na liderança da comunidade de startups do Cubo Itaú. A gente é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de apoiar empreendedores. A gente se posiciona como um hub de inovação. São 450 startups, dá aproximadamente 1.000 fundadores, e a gente tem um grande desafio de como gerir essa comunidade e ajudar essa comunidade, como a gente ajuda as grandes empresas que são nossos mantenedores a inovarem com essa comunidade de startup. É um pouquinho da nossa atuação lá dentro. Estava me contando que a sua tese de mestrado... Isso, foi mesmo. Foi sobre comunidade de startups, né? E é um assunto que pouca gente conhece, sabe que existe, não sabe bem o que é. E você é um cara que se aprofundou muito nisso, estudou muito nisso, e eu acho que a gente pode aqui desvendar um pouco do assunto, contar mais sobre o assunto e até virar um pouco de referência de como funciona, do que é. Queria perguntar uma pergunta básica. O que é uma comunidade de startup? Muito boa a pergunta. Eu sempre que me apresento, eu acabo, não sei se eu esqueço, ou se é um jargão que as pessoas acabam tendo preconceito de carreira acadêmica, mas eu acabo não comentando, né? Mas depois que eu saí da Unesp, eu fiz uma especialização em TI na Poli, na USP, e agora eu estou concluindo o mestrado lá na FEA também, mestrado profissional em empreendedorismo, e já estou até emendando créditos para o doutorado. É um negócio que eu gosto bastante. E a minha pesquisa é sobre comunidades de startups. Deu para casar bem o tema com a minha atuação profissional, porque essa é a ideia lá do programa, pegar uma lacuna teórica. Então, não existem muitos estudos e pesquisas sobre comunidades de startup. Existem muitas coisas sobre o ecossistema empreendedor, estudos de caracterização sobre o case de, por exemplo, São Pedro Valley, de Minas, estudos sobre o ecossistema de Floripa, estudos sobre o Porto Digital, comunidades em São Paulo, coisa pra caramba, coisas também de Campinas, que é muito forte. Mas aí eu vi a oportunidade, que não tinha nenhum tema falando muito sobre comunidades de startups também, então resolvi aprofundar isso aí nos últimos 2 anos, mais ou menos, pesquisei. A gente conversou com mais de 10 lideranças de comunidade. E sempre que você vai para a academia, você tem que seguir um método, né? Isso é bem bacana, acho que acaba te desenvolvendo um raciocínio lógico, né? Então, a comunidade de startup, se a gente for conceituar, tem muito
às vezes é difícil definir, né? E as pessoas, às vezes, até como acho que comunidade é algo do ser humano, as pessoas falam, putz, mas eu vou falar sobre comunidade, parece que é um tema até meio que vago. As pessoas, é o que você falou. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar ou estudar Porque o nome é sobre óbvio. comunidade. A metodologia, o jeito de ser, que é o que está por trás, que faz toda a diferença. Né? Exatamente. E por ser algo tão natural, a gente às vezes não pensa o quanto pode aplicar. E hoje está muito em alta, vocês que são mega especialistas em marketing, qualquer empresa hoje quer criar uma comunidade. Ou a gente vê muita palavra ecossistema, né? Qualquer empresa hoje, estratégia de inovação aberta, vamos fazer um ecossistema. Mas definindo o conceito, né, eu gosto muito de seguir o do Brad Feld, que foi o fundador da Techstars. Ele é a maior aceleradora global que tem. Ele criou um livro muito famoso que ajuda empreendedores a captar investimento, que é o Venture Deals. E a Techstars, para quem não conhece ou não sabe o impacto, mas acho que foi um dos principais responsáveis pela criação das comunidades no Brasil, por conta de uma iniciativa deles, que é o Startup Weekend, um evento mega tradicional que há mais de 10 anos tem contribuído com o ecossistema aqui no Brasil. Mas ele define lá a comunidade de startups como um grupo de pessoas com interesses em comum, com o objetivo de ajudar os empreendedores. Tem alguns elementos interessantes, né? Compostas por empreendedores, e aí tem as pessoas que lideram, tem as pessoas que participam. Não necessariamente em lugares que não tem densidade, não tem uma maturidade boa do ecossistema, você vai ter outros players envolvidos, né? Na pesquisa ficou muito claro, por exemplo, a importância do Sebrae no desenvolvimento do ecossistema brasileiro. Porque em muitos lugares, como por exemplo, você pega Três Lagoas, não vão ter muitas startups lá, vão ter 10, 15 startups em Três Lagoas. Mas provavelmente vai ter uma liderança do Sebrae dedicada para fomentar startups lá. E aí, não só o Sebrae, que você começa a juntar outros elementos do ecossistema, como a associação comercial, uma universidade federal que existe, um grupo de empresários e outras iniciativas, associações que têm também empresariais e por aí vai. E aí eu acho que é legal separar esses conceitos, né? E o Brad Feld, ele trata muito disso também. O que é o ecossistema e o que é uma comunidade de startup. O ecossistema é como um conjunto de atores e influências. Então o ecossistema tem todos os players, reúne o todo, é como se fosse o nosso ambiente macroeconômico. E a comunidade de startup é como se fosse aquele elemento que dá vida e pulsa o ecossistema também. Então, os dois dependem um de outro, mas a comunidade está inserida dentro do ecossistema e geralmente ela é formatada e composta num modelo mais informal, mais voluntário de trabalho. Então, a comunidade, ela geralmente tem lideranças, mas são lideranças informais. Ela tem liderança, mas é uma liderança voluntária. As pessoas estão lá pelo give back, pelo give first, pelo ato de ajudar. Tem alguma votação? É uma liderança natural? Como é que funciona? Bem bacana. A gente questiona muito todos os princípios e boas práticas que o Brad Feld traz, porque o Cubo está nessa jornada aí quase completando 10 anos já de história. E a gente já teve mais de 1.000 startups que passaram e tem muito aprendizado de gestão de comunidades do Cubo que a gente coloca em voga até os princípios que ele traz, né? Ele traz que tem que ser informal, tem que ser voluntário, horizontal. Ele traz que a comunidade de startups tem que ser acessível para todo mundo, tem que ser democrática e tem que ser liderada por e para empreendedores. Ele traz esses elementos. Quando a gente vai olhar para a realidade, é muito difícil no Brasil um case que emergiu e manteve a consistência nesses elementos. Então, em um dado momento, seja pela maturidade, seja pelo crescimento, não tem problema algum se a comunidade se institucionalizar e fundar, por exemplo, a Associação Federação de São Paulo de Startups ou de alguma outra região. Existem alguns cases no Brasil. Particularmente, eu não sinto que tem essa necessidade, eu não acho que é necessário ter esse nível de formalização.
de eleição, chapa. Sim, sim. Eu acho que tem que ser algo mais informal e orgânico, que você consegue trazer perenidade a partir do momento que você trabalha a cultura naquela comunidade. Como que você vai trabalhar a cultura? Os valores da região, o que é característico da região, por que a gente é famoso, por que a gente gosta, o que a gente acredita, quais são as dores que a gente vai atender. E aí, se você cria uma cultura forte daquela comunidade, gera pertencimento entre os membros, um dos fatores críticos de sucesso vai ser a passagem de gestão, a formação das lideranças, porque a gente mapeou, né, o que dá errado numa comunidade de startup. Surgiu coisa pra caramba. A despeito, por exemplo, do engajamento das pessoas, porque às vezes a comunidade faz as iniciativas, só que ninguém vai. Ou o ecossistema faz as coisas e ninguém vai. Então a comunidade tem um papel muito importante de trazer engajamento. Mas o principal fator que a gente viu ali foi relacionado à liderança. E geralmente nessa liderança tem alguns conflitos de interesse, ego, mistura coisas pessoais, às vezes tem algum vereador ali da cidade que quer se apropriar da pauta, ou algum empreendedor que acaba querendo centralizar muita coisa, ou alguma universidade que quer puxar. Isso nunca é saudável. E tem uma coisa também do Brad Feld que ele traz, que ele fala que a comunidade tem que ser acessível para todo mundo. E eu acho que depende. Eu acho que cada player, cada elemento, cada ator no ecossistema tem o seu papel. Então, o Cubo, a gente quer ajudar a fomentar o ecossistema no Brasil. Mas, para o nosso modelo, só faz sentido a gente trabalhar com startups que estão no seed stage, aquelas startups que estão na etapa de validação ou no growth stage também, a partir de um Series B. Então, a startup para vir para o Cubo, ela minimamente, ela vai ter que já ter umas 15 pessoas, ela já vai ter que estar faturando 1 milhão, ela já vai ter captado um pre-seed ou um seed no máximo de até uns 5 milhões, ela já vai ter uns 80 clientes rodando, ela vai ter uns 3 anos de fundação, porque essa é a startup que a gente consegue ajudar, essa é a startup que a gente consegue conectar com investidores, que a gente consegue conectar com grandes empresas, que a gente consegue contratar talentos. Não é o nosso papel fomentar startups em ideação, que estão ali na ponta. Que eu acho que tem muitas comunidades que fazem isso bem. O Startup Weekend, ele ajuda a gerar um pipeline de startups pela ideação, os eventos do ecossistema. Eu acho que cada player tem que entender o seu papel e atuar bem nele. E a gente também não é uma comunidade liderada por empreendedores. E aí você vai pegar alguns cases, tem técnico de futebol, que são os melhores técnicos hoje, eles nunca foram jogadores de futebol. Eles aprenderam a ser técnico, eles quase que para o ecossistemas eles aprenderam a ser ecosystem builders. Acho que é o Pep Guardiola, o José Mourinho, algum deles ali. Então, a gente não é liderado por empreendedores. O Pepe era goleiro. Ah, ele era goleiro. Deve ser o Mourinho, então. Ou alguém corrige, a gente pesquisa aí também. Então, necessariamente, você não precisa vir ali, tem como você aprender e ter um método mas sempre ter esse foco no objetivo final, que é ajudar os empreendedores. E nisso acaba sendo que quase a regra número 1 nossa. Sempre que surge alguma oportunidade, alguma coisa, o nosso trabalho hoje é mais filtrar. A gente filtra. Qual que vai ser o valor para o founder? Quanto que isso vai ajudar o nosso founder? Quando alguém convida a gente para alguma coisa, é quase que natural. Posso levar um founder? Posso encontrar um founder? Porque no final do dia esse é o objetivo central, né? E o que às vezes mata ou faz uma comunidade se declinar, além do engajamento dos voluntários, além do conflito de interesses, é perder esse foco também, de que o objetivo final é ajudar os empreendedores. E a partir do momento que você ajuda os empreendedores, retroalimenta, vira um flywheel, porque os empreendedores, eles levam aquilo, eles vão querer depois retribuir, vão querer ajudar outras coisas também, né? A gente mapeia o que acontece com o empreendedor depois que ele sai do cubo, né? Geralmente o nosso churn, o cancelamento, ele é porque a startup ou foi vendida, teve uma compra ali por uma corporação, ou quebrou, fechou a operação e está tudo certo. E a gente pergunta, o que você está fazendo? O que aconteceu? Quando ele foi vendida, ou ele vira executivo na grande empresa, ou ele passa a ser investidor de outras startups, ou ele cria uma startup ainda melhor. Dificilmente o empreendedor fica parado. E sempre que ele tem a saída, ele sai com o senso: preciso devolver, preciso retribuir, eu não quero que a próxima geração sofra o que eu sofri. Sim. E isso é nato do empreendedor, é nato das pessoas e do ser humano. Por isso que eu acho que comunidade é um tema tão legal, porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós chegamos onde chegamos
por conta do poder das comunidades, né? E eu gosto muito também do fundador do LinkedIn, o Reid Hoffman, que foi da máfia do PayPal. Hoje ele é um dos maiores investidores, depois que ele ficou zilionário, depois que ele vendeu o LinkedIn para a Microsoft, ele criou aquela metodologia chamada Blitzscaling, que estuda o autocrescimento das startups. E ele faz todo um paralelo com comunidades, né? Ele acaba trabalhando, por exemplo, a comunidade, né? Ela é composta inicialmente por uma família, um grupo ali de 5 pessoas, que evolui para uma tribo, que evolui para uma vila, que evolui para uma nação, que evolui para uma esfera depois continental, internacional. E ele vai mostrando muitos desafios de comunidade que cada etapa tem também. É um paralelo que é uma outra forma de encarar, que é muito bacana também, né? Uma pergunta aqui que eu fico sempre na dúvida. Eu vejo as comunidades se trocando informação, trocando experiências, muito mais entre as pessoas do que entre as empresas. Eu tenho essa impressão. Eu queria saber se isso é uma realidade, em alguém que gere as comunidades, e se de fato for uma realidade, como é que a gente fomenta isso? Porque na hora que entra no trabalho, de certa forma, se não houver uma troca objetiva, eu tenho meu horário de trabalho, eu tenho meus clientes, eu estou investindo, estou fazendo acontecer. Se eu não for vender ou trabalhar para clientes que já estão em casa, é mais difícil eu dar foco. Falando por mim, né? Não é uma... O que você... Entre as empresas, né? É uma ótima pergunta. Quando a gente está na esfera ali do B2B, né? Você sempre vai pensar no seu da sua empresa. Não tem como fugir disso, né? Mas as melhores comunidades, elas têm essa característica de serem conectadas com outras comunidades. Isso é um fator crítico de sucesso das comunidades, que até o efeito do benchmark e afins. Ela tem que ter pilares que são o núcleo daquela comunidade. Geralmente, pelo que a gente estudou e a gente vê muito no Cubo, os 2 pilares fundamentais de uma comunidade são educação. Então, as pessoas estão na comunidade para aprender, para se desenvolver, para trocar informações. Estão na comunidade porque é um ambiente seguro, é uma rede de apoio. É um lugar que eu vou me sentir pertencido, vou encontrar gente que está sofrendo o mesmo desafio, vou aprender e crescer. Então, eu diria assim, que do que a gente observa por aí, esse é o que o pessoal tem feito de melhor, a educação, a troca de experiências. E o outro elemento é a geração de negócios, que é o crescimento daqueles negócios que estão ali. Que tem tudo a ver com a educação também, porque a partir do momento que as pessoas crescem daquele grupo, elas vão aplicar nos seus negócios e vão crescer. Tem como você intensificar essa geração de negócios, né? Você pode dividir os membros por perfil, por persona, por segmento de mercado. Em educação, você pode criar quais são os temas fundamentais. Eu gosto sempre de, quando eu analiso uma startup, pensar numa anatomia de uma startup em 5 máquinas que ela precisa para se consolidar, que é gestão de produtos, crescimento, sucesso do cliente, pessoas e captação de investimento, para falar em português, porque os playbooks, metodologias que a gente tem, é tudo gourmetizado, né? Então eu ia falar Product Management, Growth, Customer Success, dicionário, People Culture e Fundraising. Mas essas 5 máquinas é tudo que uma startup precisa consolidar. Gestão de produto, que é criar, validar uma oportunidade, achar um mercado grande, construir o produto, toda a parte de tecnologia, UX e tornar um negócio viável em cima daquilo. Vem a máquina de crescimento, que pode ser via vendas, pode ser via marketing, pode ser crescimento via produto, vai depender do ticket dessa startup, a forma que ela pretende distribuir. Tem a de sucesso do cliente, que também é você manter os clientes, reter esses clientes e crescer esses clientes. Upsell, cross-sell, referral, indicação de cliente, membro indica membro e por aí vai. Tem tudo a ver com o NPS, experiência do cliente, afins, é uma máquina super importante. Tem a de pessoas, que é quase parecida com a de crescimento, que é como eu trago as pessoas, como eu mantenho essas pessoas e como eu cresço essas pessoas e desenvolvo. Porque assim, o que mata muito startup é que os colaboradores da startup não conseguem crescer no ritmo que a startup precisa, não, fica descolado. Então a máquina de talentos é fundamental. E tem a de captação de investimento, que vai
desde toda a parte de como você traz recursos para a startup, gere esses recursos, aí entra a governança, estratégias, indicadores e por aí vai também. Então, se é uma comunidade startup, esses são os desafios que uma startup precisa tratar, a comunidade precisa tratar e lidar. Você pode criar outros elementos, outros pilares, né? Você pode trabalhar a diversidade, trabalhar grupos ali para fomentar mais esse aspecto. Você pode trabalhar outros elementos, não negócios, que aí eu acho que é um mega diferencial, que a maioria das comunidades não exploram. Tudo que é extra business, que aí entra no seu ponto, que eu acho que é fundamental. Imagina só uma comunidade que tem 1.000 fundadores, 28 mil colaboradores, como é a do Cubo. O potencial que você tem de reunir as pessoas interessadas em futebol, de reunir as pessoas interessadas em vôlei, reunir as pessoas interessadas em... Cara, a gente pode até entrar em religião, a gente pode entrar até em temas aqui dispersos. Cervejinha, né? Cervejinha também, hobbies, os atletas, o pessoal que gosta de determinado esporte. Cara, num pior, assim, num cenário que todo mundo se respeita, é difícil, mas eu sinto que tem uma maturidade muito boa quando a gente está num público de empreendedores. Até política, você pode ter os interessados e por aí vai, não teria problema algum. Dentro ali de comunidades extra-negócios. E a gente percebeu, a gente tem rotinas lá, tem futebol toda semana dos empreendedores. Surge muito mais negócio no futebol, surge muito mais negócio no vôlei. Você sai de um ambiente sério, né? Vira um ambiente pessoal, né? Todo mundo está desarmado, todo mundo está ali para se conhecer. O que é o fator crítico das comunidades? As pessoas se conhecerem, as pessoas se confiarem, as pessoas serem engajadas. Cara, no poker vai surgir extra negócios. As pessoas estão mais vulneráveis. Acho que essa é meio que uma dica fora do radar que quase nenhuma comunidade foca. Coisas extra business que gera esse senso de comunidade. E tem uma questão também, né? Aí mudando um pouco, só um parêntese, eu acho. Hoje as relações são muito virtuais. Né? Então, e o que cria confiança e conexão é você estar próximo, olhar no olho, ver o body language e vai pegando confiança ao longo do tempo. Então, essa proposta que eu vejo muito no Cubo, mas que você está trazendo no âmbito mais geral, faz toda a diferença. A proximidade entre as pessoas para a confiança e evolução de relações pessoais ou profissionais. A gente estava conversando mais cedo lá no Inatel. Verdade, bem legal. E aí pintou um assunto incrível para mim, que eu fiquei refletindo e agora voltou, sobre as linhas de produção. Verdade, deu muitos insights. Né? Deu muitos insights e agora eu estou conectando com o nosso papo sobre comunidade. Ou ecossistema, não sei, eu fiquei imaginando como categorizar isso. Mas as linhas de produção você tem um produto final que você tem que entregar, e essa linha de produção, ele está falando o hardware, a placa, o fio, o cabo... Uma empresa ajuda a outra, né? Isso explodiu a nossa cabeça ali. Né? Uma empresa aqui de Santa Rita do Sapucaí tem uma necessidade e vai criando outras empresas ao redor. Um pouco de ajudar, como eu falei agora, as empresas se ajudarem como negócio e não como pessoas, a questão só de educação e cultura, isso tem tudo a ver. Então, ligar os dois mundos do processo da linha de produção com comunidade, para mim, cria algo muito mais forte. Eu não sei o quanto é viável, a gente está começando isso agora, mas... Verdade. Qual a sua visão ali, mesmo sabendo que a gente conversou isso há 2 horas, faz sentido esse pensamento? Não, foi muito bacana a visita lá, né? A gente se reuniu com alguns diretores de empreendedorismo ali do Inatel, e eles contaram um conceito de arranjo produtivo local que explodiu a nossa cabeça, né? E eu acho que a inovação ela surge aí, quando você pega atributos de uma determinada indústria, de um determinado mercado, leva para outro e vai pegando, né? Eu sempre gosto de olhar a matéria-prima de uma startup. O que uma startup precisa para crescer? Precisa de clientes, precisa de investidores e precisa de pessoas. Para uma startup, no conceito que a gente trabalha lá do Steve Blank, de organização temporária, em busca de um modelo de negócio escalável, com base em tecnologia, pipipi, popopó, eu encaro essas 3 matérias-primas. Então, como que a comunidade pode ajudar a fornecer essa matéria-prima também? Clientes,
seja as ações de negócios de startups dos mesmos setores. O pessoal pode fazer parcerias comerciais em conjuntas, pode trocar benefício, trocar serviço, fazer algumas APIs e por aí vai. APIs? De integrações, né? O que é uma API? É uma você ótima, com uma sigla aqui. É uma ótima pergunta, né? Mas resumindo no português, claro, é basicamente quando os dois sistemas se conversam, né? Ele cria uma única coisa, as APIs. É ótima quando as coisas estão integradas. Hoje em dia o mundo é um conjunto de APIs para facilitar, né? E ainda mais que as ferramentas no-code, low-code, que não demanda programação, você pega um Zapier da vida, uma ferramenta incrível, sensacional, você consegue integrar tudo lá. O outro pilar de investimento, como que você ajuda a preparar essa startup para captar investimento também? E o de talentos, como você ajuda a formar esses talentos para trabalhar nas startups. Claro que você tem uma série de serviços essenciais que uma startup precisa, né? Um escritório de advocacia, vai precisar de, em um dado momento, contratar a Monkey, vai em um dado momento precisar contratar uma empresa de headhunter, vai precisar ter uma estrutura de cloud, ferramenta de atendimento, CRM, software para fazer roadmap, gestão de produtos, zilhões de ferramentas de growth, go-to-marketing e afins. E aí tudo isso são ferramentas que uma startup precisa para trabalhar, né? Então, você pensar em como a comunidade vai lá e usa o poder de barganha para negociar desconto, benefício. A gente gera para as startups do Cubo uma média de quase 20 benefícios resgatados por dia. Que eles estão lá resgatando créditos no HubSpot, créditos da AWS, créditos da Zendesk, ou um evento aqui. Acontece muito um evento do ecossistema, South Summit chega e fala para o Cubo: putz, a gente queria ter 50 founders do Cubo aqui no evento. A gente conta como benefício. Um founder está no evento, vai abrir oportunidade para ele, vai encontrar investidor, vai encontrar potencial cliente, vai se conectar com outras startups. Tudo isso você vai fazendo. Como que a gente pode fornecer a matéria-prima para as startups e para os membros da comunidade crescerem também? Acho que esse é o grande desafio das comunidades por aí. Eu vivo isso lá, é incrível mesmo. Você falou muito do modelo específico de gestão de comunidade. Qual seria o seu? Meu modelo de gestão de comunidade? Você vai escrever um livro sobre isso um dia. Você vai virar doutor em breve. Mas qual seria o seu modelo? Assim, o que você sonha? O que você mudaria? Que legal. Não, que bacana. O que eu mudaria ou faria, né? Eu gosto muito de sempre ir atrás do fundamento, do que está por trás. Então, eu tenho criado na minha cabeça essa metodologia de trabalho para as startups, juntando essas disciplinas de produto, crescimento, sucesso do cliente, pessoas e captação de investimento. Qual que é o fundamento básico que norteia de cada um deles? Eu tenho pensado em sempre como simplificar e tornar isso digerível para as pessoas, que eu acho que eu sempre sou muito entusiasta da educação, acho que é o negócio que mais transforma a vida de todo mundo. Só que aí eu tenho percebido que as pessoas precisam querer ser transformadas, né? A gente também tem um papel muito importante de inspirar as pessoas. E as pessoas são inspiradas por diversos fatores, diversos motivos. Tem temas que, por exemplo, internacionalização. Você fala de internacionalização para o empreendedor, ele já se imagina morando na Alemanha com a família. Tem nada a ver com o negócio dele, mas ele volta para a startup e dá um gás, a startup cresce. Startup cresce, é emprego, renda, impacto econômico, inovação e por aí vai. Então, eu misturaria uma comunidade que teria elementos de inspiração, porque a primeira coisa é a pessoa querer. Se a pessoa não quer, já era. Então, você tem que pensar em como inspirar e engajar essas pessoas. A partir do momento que elas querem, você tem que dar o nivelamento. Você tem que trazer ela para o jogo. E aí eu nivelaria por esses fundamentos. A partir do momento que essas pessoas estão niveladas, aí você precisa começar a fornecer a matéria-prima para elas crescerem. Que aí são os clientes, investidores e as pessoas. E é quase um business de oferta e demanda. Então, numa comunidade ideal do futuro, eu brinco que é o panfleto com o tigre branco das testemunhas de Jeová. Minha mãe é testemunha de Jeová até hoje, eu fui até os 16 anos, e eu sempre boto para o meu time, quando tem imersão, o panfleto das testemunhas de Jeová, e eu passo essa visão para eles. Gente, olha aqui o sonho. Imagina só uma comunidade que você inspira,
que você nivela e que você fornece a matéria-prima. E tudo isso bem organizado. Só que o que vai mudar o jogo ao longo do prazo é a consistência, sabe? A gente vê muito voo de galinha por aí, muita coisa que surge, para, acaba. Você tem que ter a consistência. E consistência você vai conseguir produção em escala, customização em massa. Como que você define o perfil dos membros que estão ali, como que você vai e padroniza conjunto de valores que a gente acredita, como que você cria os processos, os fluxos. E o quanto mais descentralizado, mais engajada a comunidade for, melhor. Hoje a gente tem um percentual de engajamento na comunidade do Cubo que semanal ele beira quase 45% dos membros de alto engajamento. Um membro alto engajado no conceito do Cubo é um membro que acessou e usou a nossa plataforma digital, ele teve uma conexão gerada com uma dessas matérias-primas de crescimento, ele frequentou e usou o nosso prédio, não precisa estar lá, mas é um fator, e ele teve algum evento remoto, presencial, enfim. E quando a startup faz isso, tudo isso ela é auto-engajada. Metade dos membros são auto-engajados. Então, a gente não tem muito trabalho de comunidade. Na cozinha é bem trabalhoso. Mas externamente não parece porque eles se ajudam. E eles se ajudando, isso torna escalável também. Então, o que eu tenho refletido mais de boas práticas, com a experiência do Cubo, estudando as comunidades de startups do Brasil, foi um pouquinho desses conceitos. Mas uma ótima pergunta. Bom, vamos encerrando aqui. Queria te agradecer a presença. Pô, eu que agradeço. A gente fica se conversando pouco, né? O dia vai passando lá no Cubo. No corredor, sempre. É um prazer te conhecer. A gente sempre se encontra, né? Exatamente. Nos eventos a gente conversa mais do que quando a gente está no Cubo. Exatamente. Queria te agradecer e queria pedir uma dica sua, qualquer uma, para alguém. Olha ali na câmera, escolhe uma câmera e... Uma dica? Caramba! Pode ser pessoal, pode ser profissional. Você deu várias aqui hoje, mas uma assim. Conheci um cara hoje, cara mó gente boa, eu quero falar um negócio para ele que é muito importante para mim, né? Para você, no caso. Não, que legal. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para aprender, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. A frase clássica do Aristóteles ou do Cortella, Sócrates, sei lá. E hoje um menino que era estagiário do Cubo, no carro ele falou um negócio tão genial. Esse nosso estagiário, ele já foi efetivado recente, ele trabalhou numa fintech chamada Olivia, que o Nubank comprou. O menino é um gênio, ele chama Rafael Pompeu, o Rafinha, ele cuida do nosso prédio lá no Cubo. E ele trouxe uma metodologia que eles usavam em produto lá no Olivia que eu achei sensacional, que ele falava dos 3 Bs, eu anotei, achei aquilo tão incrível, que quando você olha para um cliente, você primeiro precisa tirar as barreiras daquele cliente. Então hoje, quando a gente vai falar com um cliente, com um membro, com uma startup, com qualquer coisa, é muito comum você passar muitas barreiras. Você passa, por exemplo, um link que leva para outro site, que leva para aquilo, resgata e tal. Não, remove a barreira, resolve o problema logo de cara. Tira o que é fricção e vai. Achei genial. O segundo é o benefício. Sempre que um cliente quer alguma coisa, ele quer se sentir que está se beneficiando. Isso é muito o jeito que você envelopa, o jeito que você leva, o jeito que você trabalha. Então, putz, vamos gravar um podcast com a Monkin? Vamos? Beleza, gravamos aqui, a hora que vier eu vou tentar compartilhar isso daí nos grupos, eu vou tentar transformar isso num benefício que você trouxe, a Monkin como cliente do Cubo, o Cubo como cliente da Monkin, a gente tem uma relação super de parceria também. Então ele tirou a barreira, envelopou como um benefício, e o último que ele trouxe é sempre como você atua no comportamento, que é 3 Bs de behavior, o último também que é o mais diferente. E aí vai muito de como você cria o hábito novo no cliente, então você vai educando, evangelizando ele, mas como também você se porta para ser uma pessoa presente, colaborativa, que ajuda, uma yes person, quase que um Jim Carrey do sim senhor. Legal. Por mais que você vai realinhar, passar um ponto e tal, tem como você atuar nesse nicho também. E cara, um menino que é estagiário de 21 fucking anos, que estagiou numa fintech sensacional, hoje está lá no nosso time, mega reforço, pegou e ensinou isso pra gente no carro, achei incrível, já explodiu minha cabeça, meu time vai sofrer que na próxima Plane vou passar meia hora passando sobre a metodologia que um ex-estagiário passou em 3 minutos pra gente. Show. Cara, obrigado. É um prazer estar perto de você, trabalhar contigo, estar no Cubo e ter a parceria de vocês.
Até a próxima. Boa, valeu, tamo junto, Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast, produção da Monk, aqui na Casa Conectada da Claro e com o apoio da Claro. Até a próxima. Valeu. Valeu.